Oi, meninis! Bom, pra quem não me conhece ou tá chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Daniela, tenho 28 anos e sou uma mulher autoconfiante e empoderada. Mas nem sempre foi assim. Quer saber como eu cheguei até aqui? Bom, a minha história ela é um pouco longa e parece triste, mas não é. Eu vou te contar de uma forma resumida aqui. Bom, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu comecei a ter crise de pânico, mas na época eu não fazia ideia do que estava acontecendo e isso acarretou em vários acontecimentos na minha vida. Eu não conseguia frequentar a escola regular. Em resumo, eu tinha muito medo de morrer e, ao mesmo tempo, achava que estava o tempo todo morrendo. Ou seja, eu vivia em pânico, ansiosa e depressiva, tudo ao mesmo tempo. E até a gente chegar nesse diagnóstico do que realmente era, levou muito tempo. E eu fui julgada por ser filha única, ouvi de tudo. Que era falta de Deus, que era frescura, que eu era mimada, que meus pais faziam demais por mim, que eu conseguiria fazer as coisas quando eu quisesse, que era piti, enfim. Só que eu não sabia lidar com essas coisas. E eu acabava acreditando que essas pessoas pudessem ter razão. Afinal, elas eram próximas a mim. Então, além de eu já sofrer com isso tudo, eu ainda me torturava, me culpava. E eu tentei vários tipos de tratamento. Eu fui a vários tipos de médico, fui religiões diferentes, mas no fim eu já não acreditava mais em mim mesma e comecei a ter vergonha de mim. O que eu comecei a fazer então foi começar a fingir que eu conseguia levar uma vida normal. Só que eu não me abria com as pessoas, eu não conseguia manter as amizades. Aliás, desculpa, amigos. E eu dependia 100% dos meus pais. Só que eu não queria que as pessoas soubessem, porque eu não queria que elas pensassem que eu tava me vitimizando. Só que eu não conseguia nem sair de casa sem os meus pais ou uma pessoa da minha extrema confiança. E eu realmente acreditava que eu só ia conseguir resolver meus problemas sozinha, que tudo dependia de mim. E sabe, eu ainda não quero que isso pareça um vitimismo. Só que eu quero falar para as pessoas que se identifiquem com a minha história que elas não estão sozinhas e que tem solução. Lembra quando eu falei que a minha história era triste, mas parecia triste, mas não era? Pois é. Lá em 2016, quando eu já tinha 24 anos, eu encontrei uma psicóloga que conseguiu começar a fazer as coisas melhorarem. Só que ela só conseguiu isso porque eu comecei a acreditar em mim, comecei a acreditar que era possível de verdade. E com isso eu realmente comecei a me abrir para o tratamento. E foi a partir daí que eu comecei a ver as coisas um pouquinho diferente. Só que assim, não é como apertar um botão e do dia pra noite as coisas voltarem ao normal, sabe? Leva tempo, empenho e persistência. Sim, muita persistência, porque existem vários altos e baixos. Tem momentos em que parece que veio a cura. Uhul, estou melhor, adeus tudo isso. Mas nem sempre. E daqui a pouco eu tropeçava e eu caía e eu achava que eu não ia mais conseguir levantar e que eu não ia conseguir melhorar e que o jeito era aprender a conviver com isso mesmo. E foi assim, tentando aprender a conviver com isso e tornando a vida dos meus pais um sacrifício, que eu tive a minha última grande crise em 2018. Dali, eu precisei de ajuda de medicamento, aumentamos a frequência das psicoterapias e a partir daí eu comecei a entender toda a situação da forma como eu vejo hoje. Eu comecei a entender que tudo tem um motivo para acontecer. De tudo, a gente tira ao menos um aprendizado. Então, tudo o que acontece tem uma razão. Depois, eu entendi que eu precisava tirar um tempo de verdade para olhar para mim. Porque até então, eu só estava olhando para a forma como os outros iam me olhar. E, enfim, a minha atenção estava voltada para o externo, para fora.
E quando eu entendi que eu precisava olhar pra mim, cuidar de mim e ter um momento de autocuidado de verdade, foi quando eu comecei a melhorar. E foi aí também que eu esbarrei em Mary Kay. Porque quando eu comecei a tirar esse tempo pra mim, eu vi que eu já conhecia Mary Kay, eu já tava fazendo os cuidados, mas eu não tava fazendo de verdade. Eu não, sabe, eu tava fazendo por fazer, achando que ia acontecer um milagre, assim, tipo, né, passei o produto e, enfim. E não tava entendendo que aquilo era muito mais do que lavar o rosto, sabe? Então, quando eu comecei a tirar esse tempo de verdade pra mim, fazer de verdade os cuidados com a pele, enfrentar a preguiça, porque sim, dá preguiça, dá desânimo, e encarar isso e pensar, não, esse tempo é pra mim e vai me fazer bem, foi quando eu comecei a mudar. Então, eu hoje tiro um tempo pra mim pra ler, mesmo que eu não esteja com vontade naquele momento, assim, tipo, ai, não, eu tô com preguiça, vou ficar aqui mexendo no celular. Mas o que que é mais pra mim? O que que vai me gerar melhor benefício pra mim, sabe? Então, eu no começo, assim, eu tirava realmente a força um tempo pra mim, porque é importante. E quando eu comecei a entender isso, foi quando eu comecei a me tornar a pessoa que eu sou. E eu comecei a entender também por que que não dava certo nas outras vezes que eu tentei, né? Porque quem me conhece sabe que eu também tentei fazer Mary Kay outras vezes e eu também tinha esse propósito de tentar ajudar outras pessoas. Mas eu não conseguia porque eu não estava pronta. Porque eu ainda estava tentando conviver com o problema. Eu ainda não estava lidando com o problema, eu ainda não estava lidando comigo, eu ainda não estava focada em mim. E agora eu percebo quão importante é esse momento de autocuidado. E quando eu falo momento de autocuidado, eu não tô falando aqui só da Mary Kay. Hoje eu faço sim Mary Kay, porque eu acredito que é importante e porque eu me identifico com muita coisa da história da Mary Kay. Mas quando eu digo em autocuidado, não é só o momento de skincare, sabe? É muito mais do que isso. É um momento que a gente tira para ler, é um momento que a gente tira para meditar, é um momento de autocuidado, é a prática de esporte, é a alimentação, é todo esse conjunto de atitudes que a gente tem em prol do nosso próprio bem-estar. E hoje eu realmente acredito que Deus tem um propósito para tudo. E talvez eu tenha passado por tudo isso para que na marra eu aprendesse a olhar para mim, sabe? Porque talvez eu não olhava para mim, mesmo antes de tudo isso. Talvez o meu foco tivesse muito direcionado para outros lugares. E agora que eu consigo olhar para mim e entender o quão isso é importante, eu entendo que o meu propósito, a minha missão, é levar isso para outras pessoas. Então, se aqui no Instagram eu conseguir levar um pouquinho disso para você, ou que eu conseguir atingir uma pessoa que se identifique com a história e que consiga mudar o seu dia a dia, que consiga melhorar a sua autoestima, nossa, eu já vou ter ganhado a minha vida.